Boa noite, irmãos, a graça e a paz para todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus diz que há tempo para tudo em nossas vidas. Tudo há uma ocasião certa. Não adianta a gente correr tanto, querer as coisas no já, porque tudo é no tempo de Deus. Amém? E no versículo 5, aqui diz que tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Então, estamos no tempo de não poder abraçar um ao outro. Né? Que este tempo de pandemia paralisou todo mundo. Né? E que a gente não pode estar na casa do Senhor, todos juntos, nos abraçando, louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Não podemos estar juntos agora, mas há tempo para tudo. E eu sei que vai chegar o tempo que vamos estar aqui todos juntos novamente reunidos. Eu creio nisso, que logo, logo estaremos todos juntos aqui na casa do Senhor, para louvar e engrandecer o seu santo nome. E que bom que temos, né, esta ferramenta para passar a palavra de Deus para o seu povo. E assim matar um pouquinho da saudade um do outro e vendo vocês vendo a gente aqui do outro lado da telinha. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, te louvamos, ó Pai, nesta noite, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui na Tua casa, com poucos, ó Deus, mas reunidos para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua rica palavra, Deus, que nos ensina, Pai, que há tempo para tudo. Há tempo para todas as ocasiões em nossas vidas, Senhor. E sabemos que nessa pandemia, Pai, nós não podemos ver um ao outro, não podemos estar juntos nem nos abraçando, Senhor. Mas sei que o Senhor está conosco, sei que logo, logo estaremos todos juntos na Tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor é santo, santo é o Senhor, ó Pai. Sei também, Pai, que o Senhor está cuidando de cada um de nós, ó Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor não deixa faltar nada para nós, ó Deus. O pão de cada dia, Pai, está sempre ali em nossa mesa, Senhor. E que as Tuas misericórdias, Pai, se renova a cada amanhecer, ó Deus. Obrigada, Senhor, por tudo isso, Pai. Derrama, Pai, bênção da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos conduzindo, Pai, na Tua palavra, nos conduzindo, ó Pai, no Teu caminho, Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos ensinando mais e mais de Ti, Pai. Te agradeço por tudo, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Que você possa, da sua casa, adorar junto com a gente. Que você possa convidar o Espírito Santo para estar aí nesse momento com você. Amém? Possa cantar, adorar Ele. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem
Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito, inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para mim. Vem Espírito, vem Espírito Santo, convide Ele. Inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito, Inspira, inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para mim. pode cantar com a gente. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para mim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu
nos enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Amém, irmãos, boa noite, graça e paz. Que bom estarmos mais uma vez unidos para louvarmos o Senhor nessa noite. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 21. Amém? Espero que você abra a sua Bíblia, mesmo estando em casa, mas não deixa de abrir a tua Bíblia e acompanha comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor no verso 15 do capítulo 5 de Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, o novo nascimento é um tema central
do cristianismo. A necessidade de uma pessoa que tem de ser cheio do Espírito Santo para assim adentrar ao reino de Deus. Então essa é uma das principais diferenças entre o cristianismo e as outras religiões. As religiões, elas olham para o homem como sendo um ser bom, como tendo bondade em seu coração, como tendo a capacidade moral até, e poder se livrar e ter força de vontade para tomar as decisões corretas. Porém, o cristianismo, ele entende que, e assim nós vemos nas Sagradas Escrituras, que o homem, mesmo sendo criado por Deus, ele caiu e fez escolhas erradas. Aí está a diferença do cristianismo para as outras religiões, onde elas veem a possibilidade do homem, por si só, buscar o correto, ou buscar o certo, ou viver de forma certa. Mas o ser humano, ele vai sempre ser e estar inclinado para o mal, para o pecado. Essa é a inclinação natural do ser humano. Do ponto de vista do cristianismo, nenhuma pessoa obedece aos mandamentos de Deus sem que de Deus ele seja tocado, sem que do Espírito Santo ele seja tocado para tomar as decisões corretas. Por isso que é preciso que aconteça uma intervenção divina na vida do ser humano, para que ele vá e saia do seu estado ou da sua condição de incapacidade de buscar a Deus, de fazer o correto. E isso o cristianismo chama de novo nascimento. Mas o que é o novo nascimento? E eu gostaria de caminhar com vocês nesse sentido. E para entender o que é novo nascimento, nós precisamos percorrer uma estrada aí sobre o que não é novo nascimento, sobre o que parece ser, mas não é novo nascimento. Em primeiro lugar, o novo nascimento não é ser religioso, não é uma pessoa ser religiosa que lhe faz ser um novo nascido. Porque a Bíblia fala que Nicodemos era um religioso, conhecedor das leis, ele sabia e conhecia as leis, ele era alguém conhecedor e profundo conhecedor, porém Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo. Então a gente entende que novo nascimento não é ser ou fazer parte de uma religião. Em segundo lugar, novo nascimento não é pertencer a uma igreja, não é ser filho de crente, não é ser batizado na igreja, não é participar de ministério, não é fazer parte de grupos de igreja, não é ter o nome no rol de membros de uma igreja que te faz ser uma pessoa nascida de novo. Em terceiro lugar, não é ter uma vida correta, pura, sem mancha. Não é ser uma pessoa respeitada na sociedade, não é ser um cidadão de bem, não é ser alguém que honra e cumpre com a sua palavra e com os seus compromissos. Não, não é isso. Em quinto e último lugar, não é ter uma vida aprovada pela opinião pública. Nada disso te faz ser um novo nascido no Espírito Santo. Porque o novo nascimento não é uma coisa que o homem pode e tem a capacidade de produzir para si próprio. O novo nascimento, pelo contrário, ele é um milagre, é uma atuação divina do Espírito Santo na vida do homem, na vida do pecador. Então, o novo nascimento é uma intervenção sobrenatural que muda, e a Bíblia diz que muda por completo o ser humano. Existem algumas características que acompanham uma pessoa que tem a experiência do novo nascimento.
É muito comum nós vermos e ouvirmos relatos e conversarmos com algumas pessoas que se dizem ser crente, que anda como um crente, fala como um crente, se comporta como um crente, tem um linguajar de crente, tem até as gírias de crente, porém não é um cristão nascido de novo. Porque nada disso te faz. Nada disso, porque o homem, por sua vontade própria, ele não tem a capacidade de produzir. Só o Espírito Santo e só uma atuação divina que nos faz ter a experiência do novo nascimento. E foi isso que Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Conta-se uma história, irmãos, de alguém que fez uma experiência. Ele fez um enxerto num pé de laranja. E a história conta que ele foi no tronco do pé de laranja e enxertou limão, pitanga, pimenta e vários outros tipos de laranja. Quando os frutos chegaram no tempo da colheita, cada galho deu o fruto da sua origem. Então, quando foi perguntado se da próxima safra ou na próxima safra, aqueles galhos que deram a laranja original, elas iriam mudar, iam dar frutos que foram enxertados, a resposta daquele cidadão foi que a única mudança, ela vai acontecer nos galhos que sofreram o enxerte. O resultado é, mesmo sendo enxertado em um pé de laranja, os galhos que mudaram foram apenas aqueles que sofreram o enxerto, o novo. Os galhos da origem e os galhos originais do pé de laranja, eles continuaram produzindo laranja da mesma espécie que era o pé de laranja. Apenas os galhos que nasceram do tronco onde sofreram o enxerto foi que mudaram. Então, da mesma forma, somos nós. Os nossos frutos mudaram e mudarão de conformidade àquilo pelo qual o Espírito Santo age na nossa vida. Então, quando nós fomos enxertados e o Espírito Santo passou a habitar em nós, aí sim, aí é onde acontece o milagre. Nós produzimos frutos dignos de arrependimento, como diz o João Batista. Então, o Espírito Santo, ele opera um milagre em nós, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento. Então, essa seria a explicação sobre o novo nascimento. Mas volta lá para Efésios capítulo 5, o texto que nós lemos. Em nenhuma outra carta de Paulo, do Novo Testamento, principalmente as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, nenhuma outra trata e fala tanto sobre a necessidade de uma vida plena, de ser cheio do Espírito Santo. Esta igreja de Éfeso estava em uma cidade muito corrompida, contaminada pelo pecado. Então, Éfeso era conhecida pelo paganismo, pela quantidade de cultos pagãos que havia naquela cidade. Havia uma libertinagem muito grande, uma libertinagem moral. Então, os cultos pagãos, eles eram completamente regidos pelo sistema da libertinagem moral que havia naquela cidade. Então, Éfeso, é nesse contexto que Paulo escreve para essa igreja. Paulo foi pastor dessa igreja por 3 anos. Depois que Paulo sai dessa igreja, nas suas viagens missionárias, ele deixa um pastor muito jovem, que foi o Timóteo. Então, Éfeso era uma cidade central da Ásia Menor. E essa cidade, que era uma cidade repleta e muito recheada de paganismo, Deus
instala nessa cidade essa igreja. Então Paulo vai, 3 anos como pastor. O apóstolo Paulo, sabia toda a dificuldade dessa cidade, conhecia toda a necessidade dessa igreja. Por isso que todos os capítulos dessa carta, Paulo fala sobre a importância, a necessidade de ser cheio. Não é apenas ter, é ser cheio do Espírito Santo. E em todos os 6 capítulos, Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo. Em toda a carta, Paulo está sempre enfatizando essa necessidade. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Alguns têm até a linguagem, a roupagem, a aparência, o jeito até de convertido, mas essa conversão autêntica, muitas vezes, ela não está apurada, ou ela não está abalizada nas Sagradas Escrituras. Nós podemos, irmãos, perceber que de crente autêntico, e a autenticidade do cristianismo, ela determina, e é possível observar alguns pontos na vida do cristão, se ele é ou se ele não é cheio do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não é a ausência de pecado, porque nós somos pecadores. Então, ser cheio do Espírito Santo não é na vida da pessoa você identificar a ausência de pecado. Não, não é isso. Não é você identificar a ausência de falhas, porque nós falhamos, erramos, pecamos. O que determina que uma pessoa é um cristão autêntico é a sua vida de intimidade com o Espírito Santo. É a sua vida repleta, cheia, onde o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa. Isso é perceptível. Isso é visto até por aqueles que não conhecem o cristianismo, até por aqueles que não conhecem o cristianismo, até por aquelas pessoas que não têm nenhuma experiência com o Evangelho, percebe quando uma pessoa está ou cheia ou não do Espírito Santo. Então, no entanto, existem algumas diferenças dentro da igreja, dentro do cristianismo, de pessoas que estão dentro da igreja, se passando por crentes, vivendo como se fossem crentes, porém fora da igreja. A sua vida é completamente o contrário do que a Sagrada Escritura nos mostra. Então aqui é a nossa luta diária. Ser crente dentro da igreja, participando do ministério da igreja, isso é muito fácil. O difícil, irmão, é ser crente fora da igreja, onde as pessoas vão perceber se você é ou se você não é. Se você tem o Espírito Santo ou você não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é ciumento. Ele não pode habitar dentro de um corpo onde está cheio de outras coisas. Ele quer exclusividade. Ele não habita num coração cheio de maldade. Ele não habita num coração cheio de pecado. Para ele habitar no coração do homem, primeiro o homem precisa passar pela experiência do novo nascimento, uma limpeza no coração. E eu queria mostrar a vocês, na carta de Paulo aos Efésios, algumas características de pessoas cheias do Espírito Santo. Volta comigo aí para o capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo. Olha o que diz o verso 13, do capítulo 1. Está aqui a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. De uma pessoa que passou pela experiência do novo nascimento. Olha o que diz o verso 13. Em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes, a minha tradução fala, selados. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da processão de Deus para louvor da sua glória. Está aqui, irmão, a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E Paulo fala sobre o novo nascimento da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Ele fala, fomos selados. É como uma marca feita pelo anel de um rei. Tem um selo indestrutível, inviolável. Por isso que a vida eterna que nós temos, ninguém pode tirar de nós, porque nós fomos selados. Nós somos uma carta selada, uma carta registrada. Essa é a primeira característica de uma pessoa que tem e passou pela experiência do novo nascimento. O texto continua e Paulo fala sobre o penhor. Interessante, irmãos, que essa palavra, ela diz que, a palavra de Deus diz que o selo da nossa salvação é o Espírito Santo, e Paulo fala do penhor, e o penhor fala de garantia. O penhor fala de crédito. É como você vai a um banco e pega uma linha de crédito, você faz uma penhora. É a garantia que o banco vai ter que vai receber o dinheiro de volta. É aquela penhora. Então, a palavra penhor aí que Paulo fala, no verso 14, é a garantia. Nós somos selados, nascidos de novo. Então nós temos a garantia, o selo da garantia. Essa carta, ela foi selada e vai chegar num destino certo, porque ela tem a garantia, o penhor. Interessante que eu sempre me questionei sobre, desde a minha época de seminário, por que as línguas originais da Bíblia, elas se perderam. E eu sempre busquei resposta para essa pergunta. Por que o hebraico do Antigo Testamento, por que o grego, não que é falado hoje, mas o grego koiné, o grego comum, que é escrito o Novo Testamento, por que essas línguas se perderam? Depois de passado muito tempo e estudando mais e vendo mais sobre o porquê disso, eu vim entender por que Deus permitiu que essas línguas se perdessem, né? E Deus permitiu isso para que não aconteça o mesmo que acontece com o nosso português. Nós temos um desgaste semântico na língua portuguesa. E o que é isso? O termo hebraico, ele que foi utilizado há 6.000 anos atrás, ele permanece o mesmo, não sofreu alteração nenhuma. Só no ano de 1948 foi que os judeus começaram a resgatar, a ressuscitar a língua hebraica que havia sido originais dos tempos bíblicos. Por isso que quando Jesus falou assim, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se essa linguagem estivesse ativa até os tempos de hoje, talvez nós não leríamos dessa forma. O verbo ter, ele não sofreu alteração nenhuma. É chamado auristo, é um presente contínuo. Se fôssemos ler, como diz no texto original, esse texto seria o mesmo que uma dízima periódica do verbo. Você poderia ler assim, o que Jesus disse: aquele que crê em mim tem, continua tendo e nunca perde. Por isso que as línguas originais não se perderam. Por isso que Deus não consentiu que as línguas originais se perdessem. E quando ele fala, aquele que crê em mim tem.
Aquele que tem o Espírito Santo é selado. E é a mesma palavra nós temos hoje, com a garantia, o penhor, a mesma força do verbo, a mesma força da palavra original de 6.000 anos atrás, não sofreu desgaste semântico nenhum. Então, a primeira característica de uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela vive, e o novo nascimento é que ela foi selada. Nós fomos selados com o selo da garantia do penhor. Essa é a primeira característica. Agora você vai para o capítulo 2, ainda de Efésios, olha o que diz o verso 11. Está aqui a segunda característica de uma pessoa que passa pela experiência do novo nascimento. É o verso 11 e até o verso 14 do capítulo 2, que fala assim, ó: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentis na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13, mas, portanto, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Verso 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que havia, o que estava entre nós. Segunda característica, irmão, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos o penhor, a garantia. O cristão é um cristão aqui, é o mesmo cristão no Japão. Nós somos iguais, fazemos parte do mesmo corpo, há um só corpo, não existe diferença de corpo, não existe diferença de Espírito Santo, somos nascidos de novo, portanto, não pode haver diferença entre nós. O cristão que passa pela experiência e tem o selo, a garantia, o penhor, não pode haver diferença, não pode haver inimizade. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Muitas vezes somos separados pela forma de nos vestir. Muitas vezes somos separados e distanciados, muitas vezes pelo comportamento, pela forma de falar. Muitos se dividem porque um batiza de uma forma e o outro batiza de outra forma, e o batismo muitas vezes separa. Mas se formos selados, se fazemos parte do corpo de Cristo, se habita em nós o Espírito Santo, não existe dois corpos, não existe dois espíritos. Nós fomos batizados no mesmo Espírito. Portanto, não há diferença. Um cristão que é nascido de novo, ele vive a paz. É o que o autor aos Hebreus fala em Hebreus 12, 14. Ele fala assim, ó: segui a paz com todos. Aí Paulo diz o mesmo em Romanos 12, verso 18, ele fala, tendo paz com todos os homens. Por isso, irmão, nós precisamos ter paz com aqueles que não fazem parte da mesma denominação, com aqueles que não compactuam com a mesma doutrina, com dogmas que muitas vezes, dogmas humanos, nos separam, nos distanciam, nos faz mais ou menos. No céu não vai existir um primeiro andar para tal denominação, um segundo andar para tal, não. Jesus não vem buscar denominação, Jesus não vem buscar a placa de igreja. A Bíblia diz que ele vem buscar um povo que se chama pelo seu nome, um povo que passou, experimentou a experiência do novo nascimento. Nós fomos selados, nós temos o penhor, a garantia. Portanto, o cristão aqui é igual a um cristão lá longe, no Japão,
qualquer outra parte do mundo. Então a garantia que nós temos, e como característica do novo nascimento, é que nós fomos selados, por isso tenhamos paz. No que for possível, tenha paz com todos. O cristão nascido e que tem a experiência do novo nascimento, ele não vive em contenda, em discórdia, em discussão tola, em debates tolos. No que tendes e no que depende de você, Paulo diz, viva em paz, tenha paz. Essa é uma característica do autêntico cristão. Certa vez, na minha adolescência, e eu não entendia o porquê dessa diferença. Por que um pode e o outro não pode? Por que, como jovem, eu não podia jogar bola na época? E eu sempre gostei, apesar de nunca saber, nunca aprendi a jogar bola. Mas eu sempre gostei de jogar bola. Mas na igreja que eu fazia parte era pecado jogar bola. E eu não entendia por que os jovens da outra igreja, amigos meus, da minha sala de aula, crentes também, e falávamos de Jesus, de Bíblia, e eles podiam jogar bola e eu não podia jogar bola. Dogmas humanos, doutrinas humanas, regras que impõem limites. Isso não pode nos separar, irmãos. O que nos une é muito maior, é Cristo em nós. É Cristo habitando em nossos corações, o Espírito Santo habitando em nossos corações e nos fazendo experimentar o milagre da operação divina em nós. Portanto, isso não pode nos separar. Depois que eu passei para uma determinada igreja, eu e meu irmão, e meu irmão cruzou com uma irmã no caminho e saudou ela com a graça e paz. E a outra igreja, a saudação não seria essa. Ela falou assim: não conheço essa saudação. Isso não pode, irmão. Não pode nos separar. O que nos une é muito maior. E nós fomos comprados pelo mesmo preço, pelo sangue de Cristo. Fomos selados. Nós temos o penhor, a garantia. A terceira característica do novo nascimento está no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Ele fala assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha o verso 2. Com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí o verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em Cristo Jesus. A terceira característica, irmão, de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa, e não pode, é impossível haver enchimento do Espírito Santo onde não há unidade, onde há desunião. Seja na casa, seja no trabalho, na igreja, o Espírito Santo de Deus derramado onde há união. Quem mantém a igreja unida é o Espírito Santo. É um só corpo, um só Espírito, um só Deus. Isso é fruto e resultado do novo nascimento. Não cabe, e nós não podemos viver dentro do ambiente de igreja como nascido de novo, com disse-me-disse, com fofoca, com desunião, com partidarismo. O ambiente de igreja deve ser um ambiente harmonioso, porque é só um Espírito que habita em nós.
uma só fé, um só batismo, uma só esperança. É o Espírito Santo que nos concede a paz. Por isso, irmãos, a necessidade da experiência do novo nascimento. Nós precisamos ter essas características. Jesus disse a Nicodemos: necessário te é, Nicodemos. Então necessário te é, Joás. Necessário te é hoje nascer de novo, ser selado com o selo do Espírito Santo, ter a garantia, o penhor. Precisamos andar como irmãos e vivemos como irmãos. A diferença pode acontecer, mas o que nos une é muito maior. É Jesus, é o sangue dele na cruz. Foi ele que morreu na cruz por nós. E vivemos em paz uns com os outros. Chega. Não há tempo mais, irmãos, para picuinhas. Não há tempo mais para perdermos tempo com coisas tão pequenas que muitas vezes nos separa, nos afasta. Por isso eu queria que você voltasse para o texto que nós lemos, iniciamos no capítulo 5. O resumo de toda a carta está no capítulo 5, no verso 15, onde ele fala: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com cânticos, dando sempre graças a Deus por tudo. Olha o verso 19, falando entre vós. Esse é o caminho, irmão, para ser cheio do Espírito Santo. Olha o verso 20, dar graças a Deus em tudo, ser grato, é o caminho para ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o verso 21 ele fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí o verso 21 ele termina. E é interessante como ele fala, o verso, capítulo 5, no verso 21, ele fala o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E quantas vezes nós não queremos que esse verso se cumpra na nossa vida? Quantas vezes nós queremos ser mais? Muitas vezes o inimigo entra e essa é a grande arma do inimigo dentro das igrejas, trazendo desunião, porque nós não queremos nos sujeitar uns aos outros. Quantas pessoas vivem fora da igreja porque não querem mais se sujeitar à liderança pastoral? Aí olha o que diz Filipenses, e eu queria encerrar com esse texto. Filipenses capítulo 2. Esse texto resume tudo isso que nós falamos aqui, conversamos aqui. Olha o que diz Filipenses capítulo 2. Olha o verso 3. Filipenses 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui está. E essa é a contramão, andar na contramão do mundo. Paulo finaliza, irmão, e diz que gente cheia do Espírito Santo é gente sujeita ao outro irmão. Gente cheia do Espírito Santo é gente que respeita o irmão. Gente cheia do Espírito Santo é pessoas que honram. E quantas vezes nós deixamos de considerar nossos irmãos dentro da mesma igreja, dentro do mesmo ambiente de igreja? O novo
nascido é diferente. O novo nascimento é o Espírito Santo passando a fazer mudança em mim, em você. Talvez hoje seja um dia para nós refletirmos como está a nossa vida. A que ponto nós estamos de intimidade com o Espírito Santo? A que ponto nós permitimos a mudança, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas? E hoje, o Espírito Santo diz para mim e para você hoje: seja cheio. Se deixe se encher do Espírito Santo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, fechasse os seus olhos. Talvez seja a oportunidade hoje de você fazer a tua oração de forma muito individual, na tua casa, no conforto da sua casa. Talvez seja a oportunidade que nós temos hoje de pedirmos perdão. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade que nós temos, pois o novo nascimento é pré-requisito para uma vida cristã saudável. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Amado Pai, eu quero nessa noite engrandecer o teu nome, louvar, ó Deus, o teu santo nome, bendizer o teu nome, pois só o Senhor é digno. E que nessa noite, Pai, nós possamos refletir nesse texto do apóstolo Paulo àquela igreja, onde nos 6 capítulos Paulo fala e enfatiza a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E quantas vezes, Pai, nós, mesmo sabendo disso, mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras, nós negligenciamos em buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Renova, Pai, renova em nós. Cria, Pai, um coração novo. Renova em nós, Pai. E que a atuação do Espírito Santo seja contínua nas nossas vidas. Tira, Deus, arranca dos nossos corações aquilo que o Senhor não plantou. E coloca, Deus, em nós um coração puro. Seja, Pai, essa a nossa oração. Que o Espírito Santo possa verdadeiramente atuar nas nossas vidas, moldando-nos, transformando-nos, fazendo, Pai, em nós morada. E que o mundo veja em nós que o Espírito Santo habita em nós. É essa, Deus, a minha oração por mim, por meus irmãos, e é em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, que bom. Existe uma canção que ela fala muito aos nossos corações, e é uma necessidade hoje. Eu queria cantar junto com você, no Ministério de Louvor, essa canção, que tem por título Renova-me, e é uma oração. E se você conhece a letra dessa música, aí em casa, você fecha teus olhos e canta como uma oração. Faz da letra dessa música a tua oração hoje. Pede para que o Espírito Santo te renove. Vamos fazer isso.
não quero ser igual. Fecha teus olhos. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Pede para que o Espírito Santo te renove. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos repetir, irmãos. Renova-me, Pede para que Ele te renove nessa noite. Jesus. Ele conhece o teu coração. Nós não queremos ser iguais, continuar. Queremos ser mudados, transformados. Renova-nos, Senhor Jesus. renova-nos, Jesus, nessa noite. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Tudo que há dentro de nós, o Senhor conhece. Tudo que há dentro de nossos corações que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. E damos ao Espírito Santo a abertura. Muda, transforma, nos dá um coração transformado. Necessita mais de ti, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. necessitamos todos os dias de Ti, Pai. Necessita mais. Necessita mais de Reconhecemos ti. que necessitamos do Senhor. Necessita mais Aleluia. de ti. Deus te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de paz, uma semana abençoada.